é diferente em vários aspectos, né? Não só essa questão das brincadeiras, que os jogadores perderam um pouco, que eu acho que é meio cíclico. Eles brincavam antes, hoje eles estão brincando menos, por um certo receio, até para não inflamar a torcida adversária ou o adversário em determinado jogo. Não vou falar nada que o meu adversário pode utilizar contra mim, e isso acontece muito, do técnico botar na parede do vestiário a capa de jornal, enfim, a notícia, de mostrar, olha o que estão falando da gente, né, no clube adversário. Mas essa mudança não passa só pelos jogadores, passa também por o futebol como um todo. Ele se profissionalizou no mundo inteiro durante esse tempo. A gente vê a Europa muito acima do Brasil em termos de futebol, futebol inglês, futebol espanhol, futebol alemão, muito profissionalizado desde a base. Então, até para os meninos que estão começando, essa é a grande mudança. Eles perceberam que não adiantava para a Europa, que importava muitos jogadores, simplesmente importar, esperar o Brasil surgir um novo Pelé, um novo Neymar no Brasil e importar para a Europa. No caso, o Brasil exportar para lá. E eles perceberam que eles tinham que investir na base para que surgissem grandes jogadores, e hoje a gente vê surgindo grandes jogadores na Alemanha, nem precisa se falar, na Inglaterra, na Bélgica, que teve uma grande geração aí, que já fez bonito na Copa do Mundo agora. Então, a Europa investiu muito nas categorias de base, enquanto o Brasil parou um pouco no tempo e achou que o Brasil é o país do futebol e que aqui a gente naturalmente encontra grandes jogadores. Só que o futebol mudou, os valores dos jogadores mudaram e o Brasil agora está percebendo que também precisa se modernizar nesse aspecto. E o que a gente vê o reflexo também, isso acaba sendo dentro de campo. Não só os jogadores, as categorias de base estão se modernizando, como os técnicos. E daí os nossos técnicos talvez estejam um pouco à frente, uma nova geração surgindo, de estudiosos e tal. Então a gente percebe as táticas do futebol até evoluindo nessa maneira. Vai para a Europa, percebe o que está sendo feito lá, aprimora aqui, e a gente tem o Tite fazendo isso muito bem, que é um grande exemplo, quase assumiu a seleção brasileira. Então, os técnicos também estão se modernizando, estão vendo esquemas que estão sendo utilizados lá fora para tentar adaptar para o futebol brasileiro, e os jogadores acabam tendo que acompanhar isso, perceber que hoje em dia um lateral não é mais só um lateral, hoje em dia um volante não é bem aquele volante que era antigamente, que antes a gente falava era 4-4-2, agora não, agora é 4-2-3-1, já são 4 linhas que a gente demonstra no esquema. Então já mudou, a forma de enxergar futebol mudou, e isso acaba mudando, influenciando diretamente com o jogador.